Bom dia! Começa agora mais um programa Conexão Contabilidades, nosso podcast voltado a você, contador, empresário contábil, contabilista e todo esse nosso pessoal aí do nosso universo contábil, que é um assunto tão agradável, uma coisa que a gente gosta tanto de falar. E hoje a gente vai estar aqui um pouquinho diferente, porque a gente vai estar falando com um especialista, a gente vai estar falando com alguém que já foi contador, tem todas essas expertises, mas hoje trabalha focado para nós, contadores, mas como consultor, um advogado especialista em direito empresarial. Então, a gente vai conversar aqui para a gente ver como é que a gente tem essa liga, como é que a gente pode aproveitar isso para dar grandes dicas para vocês. Então, começa agora mais um podcast Conexão Contabilidades. Eu sou a Silvana Araújo, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Um forte abraço para cada um de vocês. Aproveitem, façam suas anotações, que hoje vai ser um dia bem bacana, nossa entrevista. E eu estou aqui muito feliz também com o doutor José Arivan dos Santos. Ele que é formado no curso de Direito Empresarial pela Escola Superior de Advocacia da UAB, graduado em Direito pela Universidade de Mogi das Cruzes, formado em Técnico Contábil pela Escola Técnica Jornalista Olinton Heder, pós-graduado em MBA em Gestão Empresarial pela Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, pós-graduado em Direito Empresarial pela Faculdade Legally, advogado consultor em Direito Empresarial, atuando especificamente em assessoria de pequenas e médias empresas no setor de serviços, compliance trabalhista e gestão tributária. Advogado coordenador responsável pelo departamento sindical do Sindicato dos Empregados na Indústria de Imóveis de São Paulo e participante da equipe de gestão do terceiro setor, atuando com movimentos de catadores e cooperativas de reciclagem. Olha o currículo da pessoa. Seja muito bem-vindo, Arivan. É um prazer estar aqui com você. A casa é nossa. Obrigado, Silvana. Bom dia a você e a todos. Também agradeço pelo convite, pelo espaço, a oportunidade de a gente estar aqui trocando poucas ideias, mas muitas grandiosas em relação a esse quadro muito próximo entre o direito e a contabilidade. Então, sou mais um aqui para somar, contribuir com essas poucas informações mais ricas para todos nós. Com certeza. O nosso período de tempo de entrevista, ele é curto, mas eu acredito, e sempre falo aqui, que ele é bem assertivo, né? Porque as informações que a gente a gente geralmente discute aqui, são informações importantes, né? E de grande valia para o pessoal que é da nossa área, que está sempre aí nos acompanhando. Então, é muito bacana. Espero que você também possa passar várias informações aqui, dê insights para o pessoal que nos acompanha. Que você venha participar mais aqui da nossa casa, né? A ACE é a casa do empreendedor, é aqui que a gente ajuda, pega na mão, orienta, troca ideias, aprende muito. Ao passo que a gente está ensinando, a gente aprende muito, porque é uma troca muito valiosa, né? A cada um empresário que passa aqui com a sua experiência, com a sua expertise. Então, é realmente muito bom ter você aqui hoje com a gente. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa dinâmica aqui que eu vi. Você tem um currículo bem interessante, né? Colega de profissão, contador também, assim como eu, mas advogada, assim como eu não sou advogada. Eu acho que todo contador, em algum momento da sua vida, almejou também para agregar maior conhecimento para a sua área, também fazer o direito, né? Eu cheguei na trave, eu falei, vou fazer. E aí, nossa, estava tudo certo para fazer a matrícula e, de repente, meus planos mudaram, falta de tempo mesmo, né? Família, trabalho, uma série de situações, e acabei não fazendo. Mas tem muitos amigos, muitos colegas que são contadores, também são formados em direito, né? E é uma complementação muito bacana. Me conta um pouquinho da sua experiência como contador. É verdade isso que você falou sobre linkar a contabilidade com o direito e esse desejo, muitas vezes pessoal e profissional,
do profissional de contabilidade querer fazer o direito. Pena que para quem faz direito não pensa o contrário. Seria também muito saudável se muitos advogados, principalmente ligados a esse ramo de assessoria empresarial, também buscassem esse desejo pessoal e profissional da contabilidade. Ele enxergaria que esse complemento ele é muito mais do que saudável como profissional, mas para o próprio cliente, como a gestão do próprio escritório. Então a gente sempre vê essa via de uma única mão, o contador desejando fazer direito, mas o advogado não tendo essa mesma expectativa de fazer contabilidade, sendo que um dia lá na frente a gente sempre vai enxergar que uma coisa sempre vai estar vinculada à outra. E a minha experiência foi justamente com a contabilidade inicial. Inclusive, o que me fomentou a fazer o direito não foi necessariamente nem a faculdade da contabilidade. Foi porque eu trabalhei como terceirizado, técnico contábil, na Microsoft, essa empresa de tecnologia tão potente, mundial. Eu era terceirizado. E ali eu desenvolvia o que é a terceirização de contabilidade, principalmente em empresas assim, desse porte, desse nível. E aí eu enxerguei ali a própria terceirização em si, como eles observam e como eles absorvem esse tipo de serviço, os escritórios como prestam serviço, porque a exceção da própria atividade de tecnologia da Microsoft, praticamente tudo lá é terceirizado, absolutamente tudo, a própria contabilidade. Muito embora eles tenham um contador, eles tenham um controle, um CEO em contabilidade, mas o serviço operacional de contabilidade é prestado por um escritório terceirizado. E ali foi a minha primeira experiência empresarial com a contabilidade. Enxergar como essa dinâmica da terceirização e as necessidades da empresa em buscar esse tipo de aproximação, esse tipo de serviço, consumir esse serviço da contabilidade. E essa experiência foi agradável porque, além desse universo, desse mundo corporativo, desenvolveu em mim esse desejo corporativo do direito empresarial. Como acabei de dizer para você, até o advogado em direito empresarial, assessoria jurídica em direito empresarial dessa empresa, também era terceirizado. E ali, então, eu comecei a desenvolver meu trabalho como técnico contábil, mas também já me apaixonar por essa assessoria, esse campo largo que envolve a disponibilidade de serviços burocráticos, se é assim que a gente pode dizer, e muito embora a nossa faculdade, as duas, são faculdades de humanas, mas o caminho nos trilha uma burocracia enorme, muitas vezes sem fim. E a gente acaba enxergando essa burocracia como um mecanismo de desenvolver técnicas profissionais para satisfazer o cliente. Então, como era, e não podia deixar de ser, uma burocracia enorme, prestar serviço como terceirizado nessa empresa, então eu observei ali que tipo de facilidade essa burocracia poderia levar para um cliente. E não aquela coisa muito comum da contabilidade terceirizada ou muito comum da própria contabilidade com um escritório fixo. Porque a gente enxerga que o escritório de contabilidade, assim como também a advocacia, ele acaba se espelhando num único modelo. Um modelo daquelas consultoria, assessoria contábil muito permanente, muito a mesma. Aquela coisa muito convencional, né? Muito certinho ali, repetitiva. Repetitiva, né? O departamento fiscal, o departamento contábil, o departamento de recursos humanos e um ponto final. Então, a necessidade dos escritórios de contabilidade dar um passo a mais, enxergar a mais o que é essa assessoria, seja, inclusive, como terceirizado ou não, como sua carteira fixa, ela deixa de existir. Então, o campo da contabilidade acaba se restringindo a esse ambiente muito fechado, da gestão contábil muito fechado, e acaba não sobressaindo para outros elementos da assessoria e da consultoria, que é um campo, inclusive, como você disse ainda há pouco, muito vasto, principalmente quando o contador descobre esse lado consultor,
que ele tem como potência. E aí ele descobre, inclusive, que o direito é o caminho para ser um consultor. Sendo que, na realidade, ele pode ser um consultor contábil. Com certeza, com certeza. A gente até tem falado muito sobre isso nos nossos podcasts anteriores, nos programas mesmo, porque a profissão contábil, ela vem passando por uma evolução constante, né? Isso é fato. É uma profissão muito dinâmica, onde a gente precisa se aprimorar, estudar e está correndo o tempo todo contra o tempo, né? São muitos prazos, são muitas novidades, são muitas obrigações diferentes e a gente tem que se reinventar a todo momento. E agora a gente também fala muito sobre tecnologia, inovação. A gente fala assim, mas agora, Silvana, isso é um assunto que a gente já vem falando há tanto tempo. Sim, há muito tempo a gente fala sobre isso, né? Eu lembro que o Sescom já passava, nossa, acho que há uns 8 anos atrás já se falava muito em inovação, tecnologia e tal. Mas a cada momento que você vai num evento novo, que você participa, você vê que tem uma coisa diferente e que está tendo ainda uma adesão maior, né? E isso até no programa anterior, né? Tive a oportunidade de estar falando com a Carla, uma contadora também que está iniciando aqui na sua carreira como empreendedora, e ela falou muito disso, que ela tá se apoiando demais nessa parte da tecnologia, que ela está vendo de uma forma muito benéfica, está utilizando isso muito a seu favor, para que ela ganhe tempo, para poder estudar mais e ter um atendimento melhor para o seu cliente. E aí a gente vem e encontra um outro momento, que a gente vem falando muito talvez uns 2, 3 anos para cá, que a gente fala do consultor contábil. O contador, ele tem um papel de consultor muito forte, porque a gente tem aquele parâmetro total das empresas, a gente tem a expertise sobre as análises de balanço, sobre como orientar, falar onde é que estão os gargalos, as dificuldades ali do empresário, como ele pode melhorar, como ele pode fazer um planejamento tributário e que isso vá levar com que no final, né, desse processo tenha mais dinheiro em caixa, né, sobre um pouco mais de valor para ele, e tudo isso aí de forma legal, utilizando a expertise, o conhecimento todo que a gente tem contábil e da legislação. É onde muitas vezes a gente procura, como contador, um parceiro advogado que ele vai estar dando toda essa base de esclarecimento para o cliente, as questões legais mesmo, né? Até onde ele pode ir, o que ele não pode fazer, o que ele pode brigar ali para ter uma situação mais favorável. Então, essa parte do consultor, ela vem cada vez mais forte, né? E até pela questão de tarefas rotineiras, a gente já ter toda a tecnologia voltada para fazer isso, para nos atender melhor, vai sobrar mais tempo. E efetivamente esse tempo a gente tem que usar no nosso intelecto, porque a inteligência artificial também está aí, né? Mas a inteligência artificial, ela ainda não vai substituir toda a nossa expertise e o nosso contato humano, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Essa troca de experiência, esse falar, esse se conhecer, essa conexão que a gente faz no momento quando a gente está junto de frente para uma outra pessoa. Então, eu acho que esse é o atual caminho que a gente vem percorrendo, e é saudável, né? É muito saudável, e ele veio para ficar, né? O contador, assim como o advogado, sempre vão estar juntos, né? É uma coisa assim muito legal. Admiro aquele profissional que também polivalente, ele fez várias faculdades e tal, mas ele traz aquilo para agregar no seu trabalho, no seu dia a dia, né? E quem ganha sempre vai ser o cliente, né? É sempre o cliente, porque ele vai estar com um profissional muito melhor qualificado, tendo todas essas possibilidades aí, esse leque camaleão né, de atuação. E muitas vezes ele não faz nem ideia como você chegou naquilo. Com ele certeza. Sabe que ele está consumindo Verdade. O resultado, mas ele não faz ideia. Ele não faz ideia porque o próprio cliente, ele tem essa visão, muito embora nós somos responsáveis de ter construído essa cultura,
mas ele tem essa visão de que o escritório, ele é um facilitador, o escritório tanto de advocacia de contabilidade, ele é um facilitador da burocracia. Ele tem essa ideia. Ele imagina, errada, né? Nossa, ele imagina que, olha, eu estou com um problema na Receita Federal, eu vou atrás de um contador, porque ele vai lá na Receita Federal, independentemente do modelo hoje, como de comunicação, ele vai me resolver o problema na Receita Federal. Eu estou com um problema burocrático na prefeitura, eu vou atrás do escritório de contabilidade, que ele vai me resolver um problema de ordem sanitária, de alvará de funcionamento, seja qual for. Eu vou atrás do escritório de advocacia porque eu estou com um contencioso, seja civil ou trabalhista. Ou seja, ele enxerga sempre esse profissional como um facilitador burocrático. E a gente acaba vendendo esse tipo de serviço. Porque nós criamos essa cultura de sermos esse facilitador. E não sermos um agregador de outros meios, de outras técnicas, como você falou, até técnicas de inovação, de tecnologia. Uhum. Tá? Apesar que isso também já é um fato construído do passado, porque, como você observou, eu presto serviços especificamente mais para a área de serviços. E essa área de serviço envolve, inclusive, o meu escritório. Nós nunca pensamos que investir no escritório, investir em tecnologia no escritório, é um investimento. Nós sempre imaginamos, o ramo de serviços em si, ele é assim, ele tem esse fato que consome ele, seja setor tecnológico, seja setor de serviços de entretenimento. O investimento, diferente da indústria e do comércio, ele nunca vai ser em máquinas, em equipamentos, em estoque, em estrutura física, em instalações. Esse é o tipo de investimento que acaba, inclusive, agregando até parte do patrimônio da empresa. O setor de serviços, não. O setor de serviço, ele imagina que o investimento é sempre humano, capital humano, sempre contratar. Então, o setor de serviço, quando está aquecido, quando ele está potente, e ele aí ele é o maior PIB entre os setores da economia do Brasil, que o investimento no setor é justamente contratação. Cresceu meus serviços, cresceu minha carteira de cliente, eu preciso contratar um funcionário. Esse é o pensamento do escritório de advocacia e de contabilidade. E deixou-se de valorizar outros tipos de ferramentas de investimento. A tecnologia, o tecnológico, que é o conhecimento. Então, às vezes você deixa de investir no seu própria mão de obra, no seu próprio funcionário, inovando ele, aperfeiçoando ele, e você contrata mais um. Porque você acha que o volume de funcionários é o agregador de capital de investimento do seu escritório. Mas esse é o setor de serviços. Mas você não acha que, agora, para o setor, especificamente contábil, essa mentalidade já mudou bastante de uns anos para cá? Bastante. Né? Porque hoje, nem vou falar hoje, eu vou falar, sei lá, acho que dos últimos 4, 5 anos. Tanto que a gente fala na tecnologia, na inovação, os escritórios estão bem preparados, eles estão mergulhando muito e a própria pandemia incentivou, forçou muito para que as empresas que ainda resistiam um pouco, né, eram um pouco resistentes à questão de muita tecnologia, muita inovação, né, a troca de uma mão de obra por um robô, alguma coisa nesse sentido, a gente vê que isso mudou drasticamente, até um pouco forçado pela questão da pandemia. A pandemia acelerou esse processo para muita gente que ainda estava resistindo nessa participação de uma forma assim, tão inovadora, né? E quando a gente fala de inovação, a gente não está falando só de tecnologia, a gente está falando de fazer o mesmo de uma forma mais rápida, de uma forma mais limpa, de uma forma mais eficiente, né? Então a gente vem com a inovação, inovando esse processo, e aí a gente traz também a tecnologia, porque a tecnologia está sempre ali em volta de tudo que fala que é para se ganhar tempo. Então, hoje é um investimento, dependendo do seu porte, é um investimento pesado, né? E que aí alguns podem falar, eu não sei se eu vou entrar porque nesse momento não me cabe. Mas muitas vezes não cabe na questão financeira ou na própria questão do empresário parar e pensar,
É uma despesa? É um gasto a mais? Ou é um investimento? Porque muda totalmente de figura quando você muda seu insight, né? Opa, vou pensar como? É investimento ou é despesa? Né? Porque despesa a gente quer fugir. Mas investimento a gente entende que é bom, é positivo, porque vai nos trazer um outro benefício, né? Eu acho que o momento está um pouco diferente, você não acha? Bastante. Apesar que envolvido, como você bem disse, forçado pela pandemia ou pós-pandemia, mas mesmo assim, antes da pandemia, havia um certo atraso. Então, nós temos entes já com ferramentas muito bem desenvolvidas, como a Receita Federal, a Prefeitura de São Paulo, com base tecnológica bem ampla em relação à oferta de serviço, agregar até o próprio escritório de contabilidade, atividades que até antes não se tinha, a Secretaria da Fazenda, ou qualquer outro órgão, a CETESB, por exemplo. A CETESB ela passou a ter um aparato tecnológico de oferta de serviços que antes, até então, só era a nível de balcão, antes da pandemia. E muitos escritórios de contabilidade não enxergaram isso. Então foram forçados, sim, a ir em medidas paliativas, pequenas, mas em doses necessárias. Hoje os escritórios estão tendo uma ideia de que isso já não é mais uma base do necessário, é uma base, sim, já de investimento. Está à frente, ser um escritório com a gestão eficiente do cliente, desses serviços, desses recursos que são oferecidos tecnológico. Então, hoje, foi forçado e não deveria, porque esse ambiente tecnológico ele já vem fazendo parte do contador. Assim como no direito. Os escritórios de advocacia ficaram assim de cabelos em pé na pandemia. Porque o próprio judiciário não estava preparado, à exceção da justiça criminal, que já tinha ferramentas tecnológicas de audiências por videoconferência há muitos anos, mas a justiça civil e trabalhista não. Então, quando passaram a ter essas ferramentas, os processos digitais, o peticionamento eletrônico, que inclusive já existia antes da pandemia, peticionamento eletrônico, você falava para alguns escritórios de advocacia isso, era um horror. Disponibilizava a ferramenta, mas o advogado ia lá fazer o peticionamento físico, no balcão do fórum. Era uma coisa assim aberrante. E o tribunal já disponibilizando dessa possibilidade. Você falava com advogados, não tinha o e-mail o medo digital. Do novo, né? O medo do novo. Né? E o escritório de advocacia, ele se viu também sendo empurrado, esse sim, pela pandemia, em razão do próprio processo digital, das audiências por videoconferências que passaram a ser todas, as próprias instituições, que a OAB, por exemplo, o Instituto dos Advogados, a ASP, até se viram assim no meio de até proteger advogados, porque estavam todo mundo apavorado, perder prazos, essas coisas, porque não sabia nem como acessar. Tinha advogados que não tinham um endereço eletrônico, um e-mail, para receber o link da audiência por videoconferência. Ele, com fórum praticamente ali naquele período de abertura, de flexibilização, ele fazendo questão de querer despachar pessoalmente, sendo que o tribunal falando que não, baixando diversas resoluções, comunicados, dizendo que não, o ambiente ele é agora digital. Então a gente se viu forçado no meio do direito. Você imagina isso no direito corporativo. Porque até então você tem um direito civil, trabalhista, então você tem um cliente ali físico, que também não está familiarizado, a pessoa física, seu cliente não está familiarizado, então ele não vai te fazer cobrança. Ele não vai te cobrar, tá, sobre, poxa, doutor, mas a audiência por videoconferência, como funciona, processo digital, onde peticiona, o cliente ele não vai te fazer esse tipo de indagações. Mas o ambiente corporativo não. O ambiente corporativo mudou. Então, passou a ter e-mails institucionais, reuniões por videoconferências, passou a ter documentos digitalizados, contratos digitalizados, documentos com assinatura digital. Então, o ambiente corporativo, ele já estava se ambientalizando antes da pandemia e posterior, ele exigiu desse profissional, seja do contador, ou seja do advogado, desse consultor, que também disponibilizasse das ferramentas. Que também tivesse esse mínimo de estrutura tecnológica que você acabou de dizer. Por isso que eu disse, os escritórios eles se viram no empurrão
não foi atos de gestão. Não foi atos de vou analisar, vou fazer planejamento, inclusive aquilo que a gente até cobra de cliente. Tem muitos escritórios de contabilidade que, ao receber uma demanda de um cliente, fala, poxa, mas como esse cliente não tem um estoque digital, tudo automatizado, sendo que no próprio escritório dele ele não dispõe dessa prática. Então, a gente começou a observar que a barra forçada após pandemia foi um universo que nós somos obrigados a entrar, a migrar. Eu acho que acelerou bastante, né? A gente não dá para pensar em contabilidade sem a parte tecnológica, né? Porque a gente precisa acessar o tempo todo muitos programas, praticamente todos os órgãos, quase nada mais tem atendimento presencial, e quando tem através de agendamento, mas antes você manda a documentação previamente, de forma online, processos, né, totalmente digitais. Então, assim, o nosso meio já vem muito forte nessa questão. Aí coisas que vão poder melhorar, facilitar e trazer mais agilidade são coisas que aí precisam de investimento e que muitas vezes o investimento não é muito baixo. Então, algumas pessoas estavam postergando, alguns empresários, esse momento para depois eu faço, porque estava dando para fluir tudo normal. E por mais que as grandes entidades de classe, como Associação Comercial, o próprio SESCOM, as associações de empresas voltadas para a contabilidade, ficava focando muito nisso nos nossos treinamentos, nos nossos eventos, nos congressos, sempre se falou muito sobre essa questão de tecnologia, e a gente precisa de programa para gerar folha de pagamento, a gente precisa de programa para buscar o XML da nota, DCTF, DIRF, tudo é a base de sistema. Então, o contador, ele já está muito ligado nisso, ele já acho que já está até no DNA dele, porque ele sabe que ele vai precisar, estudar, se aprimorar há muito tempo. Eu acho que o que vem mudando, assim, dando um insight muito rápido, é que durante um período, quando veio as contabilidades digitais, né, as contabilidades online, aquele pavor vai acabar com tudo, isso é uma desmoralização, tal, e depois passa-se, porque é o novo, esse momento, a gente começa a analisar, começa a ver que é uma tendência de mercado, que é uma necessidade, e que vai existir clientes que querem preço, que querem praticidade, que querem atendimento personalizado, que querem também um consultor, né? Depende muito do estágio que esse empresário está e o que ele está procurando como política, como uma ideologia, o que faz sentido para ele, né? Então aí você tem várias contabilidades, vários modelos que você vai procurar para ver qual que você se encaixa. Mas eu acho que, indiscutivelmente, todas elas precisam muito da tecnologia, sempre foi muito atrelada, e a pandemia forçou a ir mais rápido. Aquele que falou, não, eu continuo fazendo, não vou investir nisso, ele se viu parado, porque se ele não tivesse um sistema em nuvem, se ele não tivesse equipamentos bons, se ele não tivesse pessoal bem treinado, se ele não tivesse alguém de TI interno para poder fazer o escritório girar em suas respectivas casas, porque não dava para a gente se juntar, e não foi um período curto, né? Talvez isso estivesse sendo de uma forma mais gradativa, mais lenta, tal. Aí é onde eu acredito muito que a pandemia forçou a entrada de um volume muito grande de gente, porque teria que fazer as reuniões online. Eu não sei nem como é que eu faço, onde eu mexo, como é que eu ligo, como é que eu vou falar, né? A gente viu situações assim bem constrangedoras que viraram até meme depois de algumas reuniões assim que foram, nossa, até fora de contexto. Mas a pandemia forçou a gente para isso. E um assunto que já vinha sendo falado há muito tempo, né? A gente já vem discutindo isso nos grandes seminários, nos congressos, há muito tempo nessa questão da tecnologia, e que é uma onda que a gente vai falar muito ainda da inteligência artificial, metaverso. A gente já vem falando já bastante sobre isso. A primeira palestra
que eu fui num grande evento estadual do Sescom que falava sobre metaverso. Eu falei assim, não estou entendendo nada, não estou entendendo nada que esse cara está falando. Gente, isso é surreal. Quem é a pessoa que vai entrar num universo desse? Isso é loucura. E hoje a gente já tem contador focado para o metaverso, contabilizando esse mundo virtual que, para mim, é difícil de entender. Eu falo assim, gente, não existe aquela empresa. Não, mas a empresa existe, né? O cara paga milhões num terreno virtual, ele tem uma outra vida, ele tem um avatar e tem um contador e um advogado para cuidar das coisas dele nesse mundo virtual. Loucura, né? Eu ainda acho tudo muito estranho nessa parte do metaverso. Mas, assim, como eu sempre falo, é uma evolução, é uma cultura, é algo que a gente vai entendendo, vai aceitando, vai buscando com maior conhecimento e a gente acaba depois assimilando, né? É um mercado ainda muito promissor para você ainda que não sabe para que área de repente nichar, pensa nisso. Tem muito contador, muito advogado indo para a parte do multiverso, porque ainda é uma novidade e alguns profissionais ainda estão um pouco resistentes. Você que tem bastante habilidade com isso, pesquisa que você vai gostar. Vão gostar sim, porque a contabilidade digital ela já é uma realidade. A contabilidade digital financeira, a vida financeira digital da empresa, que envolve diretamente a contabilidade, ela é uma realidade através da moeda digital, Bitcoin, entre outras. Né? O direito digital, ele está sendo muito falado agora, porque ele está sendo muito consumido nesse primeiro momento. Mas o próprio metaverso do direito, ele vai desenvolver ferramentas e técnicas onde o campo do direito ele vai precisar, sim, de ser explorado. Claro que nós não vamos dizer que um juiz vai virar um avatar, porque o ser humano, na relação de direito, ele nunca vai deixar de existir. Mas relações construídas nesse universo, elas vão existir. E a partir do momento que a gente fala de relações, seja pessoais, seja relações comerciais, relações empresariais, você imagina empresas no metaverso construindo relações de prática de mercado. Isso, loucura, né? Loucura, e vai acontecer. Porque até então, está se falando no metaverso, no mundo do entretenimento, numa lógica numa dinâmica, vamos dizer assim, muito mais leve, suave, de exploração, de espaço, de outros tipos de consumo, que ainda não são relações contratuais. As empresas físicas da construção desse universo são relações contratuais. Mas o que está se desenvolvendo nesse mundo ainda não são, mas vai existir. Então há necessidade, sim, a própria legislação está caminhando para isso, apesar de ser, eu fico triste de a gente estar falando de metaverso, por exemplo, né, uma realidade que já está acontecendo, e ainda a gente está discutindo, por exemplo, uma legislação sobre fake news, que já era para estar construída, o marco digital já está aí, o marco tecnológico das redes já foi estabelecida e nós estamos discutindo ainda comportamento de fake news ainda sobre uma ótica de legislação, de construir a legislação e os impactos disso. E isso tudo no mundo corporativo, ele é absorvido. Eu fico feliz, inclusive, você está falando da tecnologia do escritório de contabilidade, e o facilitador disso, o agregador de investimento, seja mais um investimento de retorno do que custo. Ele vira um custo, obviamente, porque você precisa mantê-lo, mas ele é um agregador de investimento. Eu fico feliz quando eu sou consultado, uma empresa me procura, dentro do direito empresarial, onde nós vamos desenvolver um trabalho de compliance, por exemplo. É um compliance nos 3 segmentos da empresa. Então, nós temos um compliance trabalhista, contencioso e preventivo humano, o compliance na área civil, contratual, nas relações de consumo, consumidor, operacional da empresa, e o compliance administrativo, que vai envolver as práticas administrativas, financeira e contábil. Então, eu tenho um prazer enorme quando nós estamos ali desenvolvendo o estudo, o mapeamento de risco, o planejamento, e o escritório de contabilidade, que é o grande parceiro nessa célula administrativa, ele tem todo o aparato tecnológico, ele tem todas as ferramentas disponíveis. Isso nos ajuda, no termo da parceria, de construir um resultado tão eficiente para o cliente,
que isso demonstra realmente o quanto é necessário. Isso, inclusive, se devolve a mim. O quanto de tecnologia também eu posso ser para oferecer e ser um facilitador para esse parceiro, para esse escritório de contabilidade. Como nós vamos desenvolver ali as ferramentas necessárias para o suporte para o cliente. Então, a assessoria empresarial hoje, ela demanda, e isso equivale, inclusive, para as empresas, as médias empresas, as microempresas e empresas de pequeno porte. Porque o empresário hoje, muito embora a gente saiba que o pequeno empresário, eu não estou falando dos MEIs, o pequeno empresário hoje, ele não tem ainda essa visão dessa necessidade do profissional, desse suporte da consultoria, seja contábil, a consultoria empresarial. Ele enxerga isso mais como um custo. Eu ia falar isso agora. Ele não dá, talvez, a devida importância, porque o momento financeiro dele não está tão adequado. E aí ele enxerga que a consultoria, na verdade, não vai agregar muito, só um pouquinho. Mas ele vai ter um custo muito alto. E que naquele custo, naquele momento onde ele tem que decidir para onde ele vai destinar aquele custo, ele vai falar, vou destinar para uma outra coisa que é mais palpável, mais tangível ali para ele. Porque ele não consegue entender que não é um custo, é um investimento. Porque ele vai ter um parceiro, alguém que vai estar fazendo ele crescer e o negócio dele crescer de uma forma ampla, complementando, né? Porque a parte do consultor é justamente isso, é desenvolver a empresa, o empresário, trazendo a sua expertise para desenvolver, né, habilidades que ele ainda não tem, ou ele tem, mas ainda não foram trabalhadas, né? E aí a gente vem com a expertise, todo o conhecimento, e vai fazendo outras direções, vai mostrando outros caminhos, né? Apontando onde estão os erros e tal. E muitas vezes ele não dá o devido valor, né? A devida importância que esse trabalho tem. E aí, por isso, ele acha que é um custo e não um trabalho agregado e investimento, né? O custo com consultoria é caro. A nível Brasil, que é onde eu trabalho, conheço, né? Não vou fazer um comparativo com o exterior, até porque as demandas também burocráticas no exterior são diferentes. Totalmente. Mas é um custo Brasil, um custo empresarial muito grande que o empresário, principalmente o pequeno, ele sempre vai colocar ali como, se for possível, eu vou ter. Ou se for necessário, eu vou ter. Caso contrário, ele não vai ver como um preventivo ou como um ponto de auxílio para o desenvolvimento do negócio. Ele não contrata um escritório de contabilidade para fazer um estudo de caso do negócio, um planejamento. Eu não estou nem falando do apoio do Sebrae, eu não estou nem falando do apoio de outras entidades como aqui, para ele enxergar ferramentas e caminhos. Eu estou falando de um profissional, uma consultoria. Então ele vai enxergar a contabilidade como abertura de empresa e o lado burocrático, ponto. E não como consultor o desenvolvedor do planejamento tributário, do planejamento fiscal, do planejamento de recursos humanos, da formatação e planejamento financeiro de planilhas para ser um analisador, estatística para ele verificar números de venda, de serviço, de produção, pós-produção, como ele tem que consumir matéria-prima. Ele não vê isso. Ele não vê o contador como esse escudeiro. Então, ele vai contratar o contador depois do negócio já aberto. O resultado disso é aquele tal do 60%, 30% até os 5 anos e 60% após os 5 anos fechou, faliu. Ele não trabalha com planejamento prévio, ele não trabalha com a gestão após aberto, ele não trabalha com seu amadurecimento de gestão, ele como empresário. Ele sempre vai ver ele como pessoa física, o dono do negócio. Né? Isso. E aí a falta do consultor. Ele vai enxergar sempre o consultor, então, como a despesa. E você, como o consultor de direito empresarial, quando o empresário te chama, qual que é o trabalho inicial que você passa para ele? Isso é curioso, porque ele sempre procura a gente para um trabalho inicial dele. Ele sempre vai procurar um consultor, olha, eu estou com um problema de ordem de contencioso trabalhista. Então, preciso fazer planejamento de cargos e salário, eu preciso reduzir custo, eu preciso reduzir passivo, se eu tenho um processo trabalhista, eu preciso identificar problemas de origem trabalhista.
Então, ele sempre vai procurar me colocando uma condição e resolver esse problema. Se for na estratégia de relação civil, comercial, da mesma situação. É um contrato que ele precisa analisar, contrato de negócios, contrato de relações de consumidor, se o contrato dele está sendo questionado pelo Ministério Público do Consumidor ou não, por exemplo, ou próprios problemas de ordem administrativa operacional, falta de planejamento tributário, então um passivo fiscal. Então ele sempre vai procurar um consultor de direito empresarial passando um problema, não procurando uma solução, muitas vezes que ela não existe. Ele não vai procurar uma estratégia não de sobrevivência. Ele vai procurar em nós uma estratégia para resolver um problema. E aí, quando nós mostramos para ele, o consultor mostra para ele que, além de resolver aquele problema, aquela temática, aquela questão pontual, a consultoria eleva ele a conhecer a empresa dele profundamente para que o problema não exista. É o tal do preventivo. O advogado empresarial, então, é obrigado, nesse passo, Silvana, ir além da questão pontual. Eu poderia muito bem fazer um mapeamento de um contencioso trabalhista, nesse exemplo que eu estou dizendo, ele me procura para um passivo trabalhista, e desenvolver só um compliance trabalhista. Então, vão trabalhar ali todos os estágios de recursos humanos, desde a prévia da contratação, como ele dispõe porque, pasme você, mas a gente encontra até anúncio de contratação ainda com tons preconceituosos, aquela limitação de idade, preferência para mulher, preferência para idade. A gente encontra até publicação de empregos, de vaga de emprego, com esse teor. Então, o compliance trabalhista ele é construído antes até de você ter o funcionário, quando você tem esse funcionário, durante, com a rescisão e até depois disso, o que é feito, o que impactou aquela rescisão no seu ambiente corporativo pessoal. Então, é mostrar o direito empresarial dentro dessa figura que ele buscou, achando que era uma questão pontual, que é coisa muito grande. A empresa te procura como direito empresarial por uma consultoria trabalhista, por uma questão de hora extras. Olha, eu preciso analisar todo o meu passivo de hora extra, porque está tendo demais, então eu preciso avaliar banco de horas, onde entra, inclusive, o escritório de contabilidade como parceiro. Eu preciso analisar toda essa competência orgânica da jornada de trabalho, construir um planejamento, porque eu estou pagando muitas horas extras. E ali você enxerga, dentro daquela ótica, problemas de saúde, de segurança, problema de contratação, problema de alternância de cargos. E aí é onde entra realmente a consultoria empresarial. Você mostrar para ele que, olha, o seu problema não é necessariamente de ordem com hora extra. Seu problema é muito maior. Você pode até estancar aqui esse problema pontual de hora extra. Resolvemos aqui. Desenvolvemos uma técnica. Tá? Seja ela de que forma for. Ou subtrair hora extra ou até a contratação de outros empregados. Mas enxergamos outros efeitos que não está sendo danoso naquele momento, mas ele vai passar a ser. Então, a consultoria empresarial, ela tem que ir além daquilo que o cliente procura no escritório, como você perguntou. Porque ele procura o consultor empresarial sobre uma ótica de um problema pontual. Uhum. Muitas vezes... Está latente, né? Latente. Muitas vezes, diferente de muitos empresários, o problema ele não é de ordem judicial. Não existe uma demanda trabalhista ajuizada contra essa empresa de um processo em que é uma fortuna de hora extra, ele se desesperou, olha, então vai haver um efeito cascata, todos os demais funcionários nessa função vão ajuizar processo trabalhista. Então, muitas vezes o problema não é de ordem judicial, ele não está procurando um consultor porque está com um problema judicial. Ele está procurando um consultor porque ele está tendo um problema de gestão. E o advogado empresarial, ele precisa ir além, então, dessa gestão. Ele precisa entender outras necessidades da empresa. Porque eu posso apresentar para uma empresa um compliance trabalhista, dentro de toda essa temática de RH, e dizer para ele, inclusive, que ele vai ter despesa. Ele vai ter despesa de aperfeiçoamento de mão de obra, de aperfeiçoamento tecnológico, troca de equipamentos para um melhor resultado dos empregados. Então, nós temos ali um compliance trabalhista completo. Só que eu preciso saber do financeiro dele, porque eu vou entregar para ele uma demanda que eu não sei se ele é capaz de suportar.
Então ele precisa de helpdesk, ele precisa de servidor para que o empregado consiga entregar para ele um resultado em tanto tempo. Então o problema já não é trabalhista. Só que eu preciso então trazer esse empresário, esse empreendedor, dizer, olha, para você estancar isso aqui, ou pelo menos para você enxergar eficiência no seu resultado de mão de obra, você precisa então verificar como o seu financeiro vai dispor dessas técnicas. Porque eu vou te apresentar um projeto, um planejamento de trabalho, uma consultoria, você vai pagar por isso, só que você não vai conseguir desenvolver e colocar em prática. Então não vai adiantar eu, como advogado empresarial, pensar que eu estou entregando um relatório para ele, fazendo a reunião, apresentando, seja da qual forma for, fazendo embelezamento de trabalho, ele pagar meus honorários, eu sair dali e acabou tudo. Eu tenho que pensar, até que no meu embrião de mão de obra, valorizar minha mão de obra e fidelizar aquele cliente, como pensar na empresa dele como um todo. A empresa dele é o meu cliente. Não é aquele único trabalho que é o meu cliente. Eu não vou encerrar ali e está tudo satisfeito. O resultado pode ser bom, eu vou engavetar aquele trabalho, ele vai me servir de modelo para outras experiências, mas o resultado foi do meu trabalho. O resultado da empresa dele, eu não sei qual que é. Então eu preciso acompanhar. Eu preciso mostrar para ele que ele tem outros, se não compliance, mas outros métodos de gestão a mudar na empresa dele. E aí onde entra o consultivo, que vai além desse preventivo. É legal a gente falar da advocacia preventiva, da contabilidade preventiva, é ótimo. É necessário a gente discutir isso. Mas o consultivo, e onde entra o consultivo? E você consultar o seu cliente, e você não esperar ele te consultar. Você iria até ele. Vamos lá, a sua empresa, que tipo de ferramenta está desenvolvendo para o teu produto? Que público-alvo você está conseguindo, querendo alcançar? Então você vai precisar de contratar uma empresa de marketing. Eu não sou advogado, especialista em marketing. Acho que quase não existe. A gente imagina os contratos. Vamos analisar os contratos, as relações jurídicas, mas desenvolver técnica. Ele me pergunta, mas doutor, então o que o senhor acha? Eu posso mudar a cor dessa caneca? Não vou desenvolver essa técnica de marketing. Então aí você precisa agregar os parceiros. Porque são muitas áreas, né? São muitas áreas e então você tem que ter esse planejamento para ser gradativo, para você ir chamando esses players para estar junto com você, para estar desenvolvendo isso, porque realmente é muita coisa para o empresário estar preocupado em crescer o negócio dele. E ele tem que pensar em todas essas outras áreas. Então, por isso que ele tem que estar muito bem assessorado com um ótimo empresário contábil, né? Ele ter um escritório de contabilidade de confiança que leve, de fato, ao conhecimento todas as normas, o que pode fazer com que ele melhore, esse estudo tributário. Você tem um consultor, né, te apoiando ali nas suas dificuldades, você até, às vezes, porque não tem um conselho interno para poder estar gerindo o que você vai ter que dar prioridade naquele momento, ter um parceiro advogado que seja de extrema confiança, antenado com tudo que está acontecendo, focado também com um pouco de expertise dentro daquilo que ele desenvolve dentro da empresa que ele está trabalhando. Então, é uma infinidade. Ser empresário você ser multifacetas, né? Você tem que ter muitas faces, você tem que estar ligado em muitas coisas, mas para isso você também tem que ter boas pessoas de confiança, profissionais bem gabaritados, para que eles possam cuidar das outras áreas, enquanto você foca numa área específica, porque é quase que humanamente impossível o empresário focar no negócio dele e cuidar de todas essas áreas e ter a sua sanidade mental tranquila no final de semana. Ele não chega até o final de semana, né? É uma loucura. Arivan, me diz uma coisa. Eu estou achando muito interessante o nosso papo aqui, só que nosso horário já estourou, né? Bastante. Quem quiser te procurar, vai te encontrar onde? Vai me encontrar no Instagram, vai me encontrar no meu próprio site. Eu atendo em São Paulo e atendo aqui em Guarulhos. Pode me ligar, o meu telefone, eu tenho uma rede de colaboradores que também entra em contato, vai dar retorno. Eu dou suporte aqui em Guarulhos, dou suporte em São Paulo. E nesses caminhos, nas redes sociais, vai me encontrar no escritório físico, nós vamos agendar.
um bate-papo, uma reunião, uma apresentação do escritório, uma apresentação dos serviços. E vai ser fácil me localizar. Passa seu telefone para gente? Passo. Pode falar para o pessoal aqui que está em casa, quem estiver acompanhando, quiser fazer um contato com você, passar seu endereço de Instagram, qual que é? Bom, o meu endereço do Instagram é @Dr. Arivan, vão me encontrar lá. O endereço do escritório aqui em Guarulhos, pelo telefone fixo do escritório é 4372-6183. E o meu celular é o 11-94792-8117. Vocês vão me encontrar, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo próprio e-mail do escritório, onde no Instagram está cadastrado. Nós vamos responder. Qualquer colaborador do escritório vai responder, pelo menos para aquela ideia inicial, aquele bate-papo, aquela apresentação, vocês conhecerem a dinâmica do escritório, a dinâmica do serviço, o que nós podemos ser um colaborador, agregador de ideias, e a partir daí a gente constrói esse primeiro contato. Não é um contato burocrático, o nosso contato ele é sempre dinâmico, é humanizado. Eu costumo dizer que a nossa facilitação de trabalho é essa personalização. A gente trabalha com um atendimento personalizado ao cliente, então eu gosto de deixar sempre um funcionário full-time no cliente. Uhum. Claro, se não for a preferência dele, mas o cliente vai saber que existe aquele funcionário atendendo especificamente a ele, para criar identidade. Então não é aquela coisa, não precisa apresentar muitos funcionários para ele ter vários nomes. Ele vai conhecer não só a quantidade, ele vai conhecer a qualidade e a capacidade da equipe. É isso que a gente precisa entregar. É um diferencial, né? Porque a gente está falando de consultoria, você tem que ter intimidade, você tem que ter grau de entrosamento, né? E realmente não faria muito sentido se fosse uma quantidade muito grande, né? Porque aí não se tem essa intimidade, Exatamente. né? Foi um prazer imenso ter conversado com você. Eu acho que a gente falou sobre vários assuntos, né? Demonstramos aqui, eu acredito que o intuito que era demonstrar toda essa sinergia, toda essa engrenagem, né, que vem por trás da empresa, mesmo sendo uma empresa contábil, tudo que ela precisa, dessa ligação tão forte que a gente tem entre a legislação, o advogado, o contador, o empresário, né? Essa busca constante que a gente tem que ter de aprimoramento de conhecimento e de busca de bons e fortes parceiros para que o nosso negócio realmente possa progredir e crescer bastante. Foi um prazer imenso. Aguardo encontrá-lo nos cafés de negócio, nas nossas reuniões aqui, será um prazer, realmente. Você vai conhecer muitos empresários dos quais você vai poder estar falando muito sobre o seu trabalho, que eu achei um trabalho bastante interessante. Dá para perceber que você tem bastante conhecimento sobre o teu trabalho, o que você faz, isso é bem bacana. Isso traz segurança para o cliente, né? Isso é muito importante. E a você que nos acompanhou, né? Ficou ligadinho aqui com a gente durante todo esse período, fazendo suas anotações. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer a gente colocar você em contato com o Dr. Arivan para tirar suas dúvidas, esclarecimentos e tudo que for melhor para o seu negócio. Muitíssimo obrigada por ter nos acompanhado. Quem não conseguiu acompanhar, tá gravadinho lá no YouTube. Acesse, entenda, saiba mais, faça seu comentário. Esse foi mais um programa podcast Conexão Contabilidades. Eu sou a Silvana Araújo e estive aqui com o Dr. Arivan dos Santos. Um forte abraço.